Boa noite. Sejam bem-vindos a todos que aqui chegam. Se estão pela primeira vez, a Casa José Xavier os abraça. Se sentirem alguma necessidade, procure sempre os trabalhadores. Não saiam daqui nunca sem se sentirem atendidos, afagados e abraçados espiritualmente. Aqueles que já vêm há tempo, a mesma coisa. Se sintam sempre abraçados, que essa casa seja para nós um lar, onde nos unimos aos irmãos e louvamos a Deus. Bem, hoje, como está ali, nós temos para reflexão o capítulo 27, Pedi e obtereis, que nos fala sobre a prece. E nada mais justo de falar sobre a prece do que cantando. E por isso a gente trouxe o grupo Encanto. Para quem não sabe, nós temos um grupo de música, um grupo de canto em nossa casa, que já teve várias formatações, vários já passaram por eles, alguns permanecem, né? Outros chegam, mas e quem tiver, gostar de cantar, gostar de aprender as músicas, não tem ninguém profissional aqui, mas a gente ama a música e quer trazer. Então, se gosta ou de cantar, de tocar algum instrumento, é muito bem-vindo. Grupo Encanto. A gente sempre gostou de cantar, então a gente sempre teve ensaiando, buscando, aprendendo. Mas a partir de 2014 a gente montou mesmo um grupo chamado Encanto, que é esta formatação. Falta um participante, o Vitor, que tem aula hoje, não pôde estar aqui conosco. Mas essa formatação atual. E, quiçá, alguém de vocês juntos da gente. Então, a gente vai colocar as letras das músicas ali e a gente pede a caridade de cantar com a gente. Tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 27, Pedi e obtereis. E nesse capítulo nós temos vários itens estudados, que nos fala sobre a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos que nos fala sobre a maneira de orar, a felicidade que a prece proporciona. E pelo tempo exíguo, a gente não consegue falar sobre tudo, mas vamos trazer algumas partes, algumas reflexões que acredito que dá-nos uma boa ideia. E, lógico, a tarefinha para casa, estudar o Evangelho, estudar esse capítulo, alguma parte, buscar mais detalhes. De início, ele nos fala aqui, ó, eu vou pegar o item 1, a qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, foi Mateus que grafou, né, essa explicação, esse ensinamento de Jesus, no capítulo 6, versículos 5 a 8. E o que esse capítulo quer nos dizer? Esse item nos explica. Olha, nesse pequeno item tem muito ensinamento, né? Tem todo um ensinamento aí de como a gente faz, como a gente orar. E de como não
fazer também, né? Ele compara aqui e nos dá, lógico, usando um exemplo da época, mas que é para toda a eternidade, para todo nós. E o que é você não ficar se mostrando, querendo se mostrar como alguém que é religioso, que faz a oração, se mostrando. Por quê? Porque a gente só pela vaidade está fazendo isso. Porque hoje a gente vai ver nesse capítulo que oração, que prece é conexão, é comunhão. Se vocês esquecerem de tudo que a gente cantar e falar aqui, guardem bem essa palavra. Oração, prece é conexão. Nós estamos falando de conectarmos-nos, de comunhão com aquele a quem a gente ora e com Deus. Então, não é se mostrando para os outros que você vai se conectar com Deus. E o que seria entrar para esse quarto? Pode ser também você ter um cantinho, um local reservado para fazer sua prece. É importante, sim. Por quê? Porque quando a gente está em meio à multidão, a gente, às vezes, não consegue ter essa conexão maior. Mas não é impossível. Não quer dizer que não podemos fazer a prece junto aos outros. É muito importante, às vezes, até. Mas o que também poderemos entender por esse entrar para o quarto, para o reservado, adentrar para dentro de nós, para a nossa alma, entrar no mais íntimo da nossa mente, do nosso ser, e aí nos conectarmos e encontrarmos com Deus, falar de criação para Criador, de filho para pai. Nessa conexão, todos nós podemos fazer. E não precisa, nessa conexão, de muitas palavras. Às vezes não precisa nem de palavras. É conexão de alma. E que nós temos essa conexão. E ainda, para a gente começar a cantar, vamos falar desse cantinho. Para exemplificar, a gente trouxe a música Cantinho de Amor, que nada mais é de uma prece do que a gente ter esse cantinho dentro de nós para amar a Deus. Vamos lá? Cantinho de Amor. Cantem conosco. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho petitinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e o riacho primoroso, venturoso, desse passar. De flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se alembrasse e cheio de emoção cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. La la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya, la ya la ya la ya la ya. Onde o meu coração
pudesse a lembrar-se e cheio de emoção cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Muito bom, né? Nos encontrar com Deus. Como que é? Quem canta, ora duas vezes. Vamos orar sempre. No item 3 deste mesmo capítulo, há uma passagem que Jesus conta a história assim. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. O que faltou a esse fariseu? Humildade, né? Humildade, ele podia ter diversos outros adjetivos, mas humildade é essencial para um cristão. Humildade é essencial para alguém que quer realmente ser o filho de Deus. Sem ela, anula muitos das nossas outras virtudes. Ainda no item 4, Jesus definiu claramente, daí a explicação de Kardec. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Capítulo 10, itens 7 e 8. Temos mais instruções aqui. Como não fazer e como fazer. Então, humildade. Humildade é um item essencial em nossas virtudes. Humildade para não se achar melhor que ninguém. Nós não temos como saber o que vai na vida do outro, no coração do outro, na alma do outro. Nós não temos como julgar. Ninguém de nós foi trazido para essa reencarnação, para chegarmos aqui e sermos julgadores dos outros. Não é esse o nosso papel. Em nenhum momento de nossas vidas. Não devemos nos comparar aos outros. Não é uma coisa legal de se fazer. Mas, se o fizermos, o Evangelho nos diz
em vez de ficar o que a gente sempre faz, infelizmente a gente faz, quando a gente se compara ao outro, nossa, você viu fulano como agiu? Você viu fulano? Nossa, eu não faço isso, de jeito nenhum. Nossa, a gente pega o pior do outro e compara a gente. E às vezes até a gente faz e não percebe. Porque se incomodou no outro, é porque a gente tem em nós. Pode ser uma versão modificada, pode ser de uma outra forma, mas incomodou no outro é porque existe em nós. Só que nós não vemos em nós, nós vemos no outro. E por isso a gente sempre está julgando. Tem uma frase assim, ó, incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Sempre que a gente estiver na vida um com o outro, e muito irritar o que o outro faz, isso é uma anteninha, ó, um alarme dizendo, vê isso dentro de você, onde está, como está, existe lá dentro. E se existe, é melhor a gente encarar e aproveitar a escola da vida e buscar amenizar, diminuir e com o tempo apagar de nós ou reeducar, ressignificar esse defeito. Pedi e obtereis. O que pedimos? E como obteremos? Alguém já conseguiu refletir sobre isso e chegar a alguma conclusão? O que nós pedimos? Como obtemos? Lógico que Deus, como um bom pai, não vai nos dar tudo o que queremos. Até porque, como crianças, ainda, nós queremos coisas que não nos são boas. E o Evangelho nos esclarece assim: o que Deus lhe concederá será sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Então Deus, o que Ele nos concede? É lógico que a gente está numa dificuldade, é muito lógico, é muito aceitável, é bom a gente pedir a Deus. Lógico, como filhos, a gente não pedia quando criança as coisas que queríamos aos nossos pais. Lógico, você está desempregado, você está em alguma dificuldade, lógico que a gente vai recorrer a Deus. E como é a forma que a vida atua? Deus atua através da vida, nos dando ideias, nos dirigindo, muitas vezes através da intuição. Quantas vezes a gente está com um problemão que não se resolve, a gente vai dormir, faz uma oração, acalma a mente e no outro dia a gente tem uma resposta e consegue a solução. Por que Deus age dessa forma? Porque Ele não nos quer mancos, não nos quer pessoas fragilizadas. Ele nos fortalece através da ação, nos dá o mérito de nós mesmos encontrarmos a solução e nos fortalecermos para a vida e pela vida. Então, só que a gente precisa o quê? Ouvir. Deixar, porque muitas vezes, vocês já perceberam que quando está muito barulho, com certeza todos nós já tivemos, num lugar muito barulhento e que ninguém escuta ninguém, a ansiedade, o nervosismo,
A agitação faz isso em nossa alma. A gente pede, mas fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E o que acontece? A gente não ouve, não deixa Deus falar em nós. Ou se fala, a gente não ouve. Então é preciso fazer a prece, fazer o pedido de coração, de alma, de conexão. Mas também parar e deixar ouvir. E ainda saber que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quantas vezes a gente quer para o agora o que não é bom para o agora. Deus sabe o tempo e Deus nos dá o que precisamos no tempo certo. Então, como é a ação da prece? A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pelo pensamento. Para a gente que estuda a doutrina espírita, a gente sabe do fluido cósmico universal que estamos inseridos. E ele eleva os nossos pensamentos. Então, o ser a quem nos dirigimos pode estar localizado em qualquer lugar. A gente faz uma prece por um ente querido que já está desencarnado e ele vai recebê-la. A gente faz uma prece por um espírito protetor que a gente sabe, muitas vezes, quando a gente pede, né, Zé Grosso, Palminha, Zé Xavier, socorro, e eles vão receber essa prece, onde estiver. O ser que a gente faz a prece pode estar em outro planeta e ele recebe, porque é conexão de alma, de vibração, de pensamento. E para a gente entender um pouquinho isso, a gente vai cantar a música Orar. Vamos com a gente. Não tem fim.
possa vibrar na busca de encontrar harmonia, sintonizar, estar com Deus, deixar o amor se espalhar por todo lugar. Então, nunca nos esqueçamos. Orar é nos comunicarmos, é entrarmos em contato, em comunhão com Deus. E lógico que essa comunhão é da forma que conseguimos. Se nós pensarmos na comunhão de um Espírito perfeito, como Jesus, é comunhão direta, né? Jesus, como ele mesmo disse, ele e Deus era um. Por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus. Ele sabia a vontade de Deus. E ele concretizava a vontade de Deus. Nós, muitas vezes, pela nossa condição ainda evolutiva, chegaremos lá. Jesus prometeu e ele não promete nada em vão. Mas pela nossa condição, ainda podemos nos atrapalhar às vezes. Mas sempre que agirmos de coração, de boa vontade, nos colocando no lugar do próximo, nós, na maioria das vezes, estaremos no caminho correto. Então, orar, estar em comunhão com Deus, é entrar, né? Mesmo deixar que Deus fale em nossos corações. Que Ele tudo sabe, Ele tudo nos sustenta. O Criador de tudo e de todos, o nosso Pai, que permanentemente emana fluidos de amor que nos sustenta e nos conduz a eles. Vocês já pararam para pensar que nós estamos envoltos, mergulhados nos fluidos de Deus? Nós não estamos apartados de Deus. Nós estamos emanados nos fluidos de Deus. Não há separação de Deus. A gente pode se fechar. A gente pode deixar se endurecer pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Mas estaremos emanados, estaremos dentro, estaremos por dentro de nós, por fora de nós, envoltos nos fluidos de amor de Deus. E sempre que elevarmos um pouquinho que seja a nossa vibração, entraremos em contato com Ele através dos espíritos amigos, através dos bons pensamentos, através da melhoria das nossas vibrações. Então a gente nunca está só, nunca está abandonado. Quando estiverem sentindo a maior tristeza que seja, quando tudo parecer escuro, duro, só mentalizem a luz que Deus colocou em nós. Nós somos luz, porque somos criados pela luz e para a luz. E não jamais estaremos só e abandonados. Vibremos, cantemos uma música, façamos uma oração, olhemos a natureza, admiremos uma criança, uma flor. Existem várias formas. Escolha a que mais te falar ao coração e eleve essa vibração e Deus mandará tudo o que precisarmos através de uma prece,
Quem viu o filme Nosso Lar, André Luiz ficou lá. Quando ele fez uma prece, deu todas as condições para que fosse socorrido. E assim são vários, e todos nós. O que precisamos é fazer esse movimento de nos colocarmos em sintonia com essa emanação. Teve um repórter que, entrevistando Madre Teresa de Calcutá, sabia que ela sempre fazia orações, né? Perguntou para ela: Madre, o que a senhora conversa com Deus nas suas orações? O que a senhora diz para Ele? Ela respondeu: eu não digo nada, eu só escuto. Ele estranhou, né? Como assim, né? E o que ele diz? Perguntou o repórter. E o que ele diz para você? Ele não diz nada, ele só escuta. Né? Conexão de alma. Vocês já estiveram com alguém que vocês muito amam e olham assim nos olhos e às vezes não precisa dizer nada? A gente se entende, a gente se sente bem, pode ficar em silêncio por muito tempo, principalmente os namorados, né? Quando está namorando, às vezes só olha assim já, nossa, alegria, empolgação. Um filho, um bebê, quem já recebeu um bebê no colo? Precisa dizer alguma palavra? Você olha aquele serzinho, não tem palavra que cabe esse amor, essa vibração. Assim deve ser com Deus. Silêncio. Tem também as pessoas que a oração não passam do céu, da boca. Não passa do céu da boca. São só palavras. E a gente precisa corrigir isso na gente. Muitas vezes, a nossa oração não passa do céu, da boca. Precisamos corrigir isso. Vamos buscar no mais íntimo de nós toda a força para vencer os montes das dificuldades, para encontrar a luz da sabedoria e derrubar toda e qualquer barreira, buscando assim elevar nossa alma a toda a perfeição a que podemos chegar. Isso é uma proposta. E para isso, é para isso que estamos nessa caminhada evolutiva. E o percurso agora é aqui na Terra, por um determinado tempo. E a gente precisa buscar, só que nós já tivemos, desde em que ainda dormitávamos lá nos minerais, aprendíamos a respirar como ser, estamos aprendendo a tirar força da natureza. Vamos ver com isso, com a música, uma prece, como estamos nessa caminhada evolutiva, desde que estávamos estagiando, onde não éramos nem a alma ainda, nem espírito com letra, com E maiúsculo. E a gente tem aprendido, e tem toda essa força, toda essa capacidade dentro de nós. Uma prece. Vida que eu venha encontrar e
a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, em favor de todos nós. Em favor de todos nós. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende das palavras nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda e qualquer parte, em toda e qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem a ação mais poderosa, quando todos que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e uníssono. Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27 também. Então, não precisamos, como formalismo, de um local exato, só ali, só aqui na casa espírita, ou só numa igreja, ou só num templo religioso que se pode e que vai ser ouvido. Não. A casa de Deus é o universo. O templo é o nosso coração. Em todo lugar é hora. Temos, então, só o que ele diz, o que favoreça o recolhimento. Uma prece mais que a gente precisa, aquela formalidade, aquela coisa de contemplação mesmo, é lógico, se a gente estiver num recolhimento vai ser mais fácil do que numa via pública com carros buzinando e passando por nós. Mas sempre é possível. E, se for necessário, é o momento exato. Quando estamos juntos, unidos,
Lógico que tem uma maior aclamação, maior força, mas só se todos estiverem com o mesmo objetivo. Se eu aqui estiver orando e um pedindo para cá, outro pedindo para lá, outro pensando cá, outro pensando no problema de casa, não estamos juntos, mas não estamos unidos. A oração, isso aqui é muito belo, eu achei muito profundo de Emmanuel. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Livro Pensamento e Vida, Emmanuel, item 26. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma. Elevamos o espelho de nossa alma, refletimos a grandeza de Deus para o próximo, em torno de nós. E para a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso, fio condutor. De nossas almas, orar, meditar, dentro da alma. A prece é uma estrela que brilha na escuridão. Com sua luz ilumina nossa peregrinação. Bússola que orienta nossa frágil embarcação. Como um fio condutor, nos liga ao Criador. Da oração, De nossas almas. E o item 23, sobre a felicidade que a prece proporciona, já caminhando para o final. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, na morada de seu pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Portanto, há pedaços na nossa caminhada que estaremos carregando a nossa cruz.
ela parecerá muito pesada. Mas com o exemplo do Cristo, que carregou a cruz e não devia nada, vamos sentir como Ele a felicidade de poder carregar a cruz, mas sabendo que venceremos. Ele venceu o mundo. Vamos vencer também? Quando penso em Jesus, para nós terminarmos. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 paparirá.
Que a paz do Cristo, que o exemplo dele esteja diariamente, diuturnamente em nossas mentes. Muito obrigada.